pessoal, o tema de hoje é a questão do manguito, né? Você vê muitas pessoas fazendo treinos específicos de manguito, né? São aqueles exercícios que a pessoa pega o elástico, pega as polias, os halteres, faz aquelas rotações internas, externas. As pessoas usam isso para prevenir lesões de ombro, ou as pessoas usam isso até mesmo para aquecer. Ah, não, eu vou fazer um exercício, então antes de fazer o exercício eu preciso aquecer o manguito. Então, seja por uma questão, seja por outra, é uma prática relativamente comum. Inclusive, né, você vai ver pessoas que estão aí falando que isso é essencial se você não quiser se lesionar. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre manguito. E aí, um recado especial para quem é estudante ou profissional da área da saúde é que você aprende sobre tudo que você imaginar no Nerdflix. É o maior streaming do mundo de educação física e você navega lá, são mais de 300 aulas. Esse aplicativo que vocês estão vendo, você pode espelhar com a sua Smart TV, você pode fazer download para assistir offline, você pode até emitir certificado. E sabe quanto custa essa maravilha aí? R$ 34,90 por mês. Caraca, bicho, você ainda nem vai precisar renovar se você não gostar. Pô, você passa cartão uma vez, não tem nenhuma pegadinha. Não gostou, não renova. É aí, R$ 1 por dia, basicamente. Um lanchinho aí, ó, uma serva com tira-gosto é mais caro do que isso. E é o maior streaming do mundo. Então, se você é assinante do Netflix, provavelmente o que eu falar aqui não é nenhuma novidade. Mas se você não for assinante do Netflix, isso aqui é um pouquinho das coisas que você aprende por lá. Eu garanto. Então vamos lá. Se você ainda não fez isso, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, colocar para seguir o canal e, muito importante aí, ó, achar o sininho e ativar as notificações, porque aí você sempre será lembrado de tudo que eu posto por aqui. Segue a vinheta e vamos nessa! Então, pessoal, como professor, às vezes eu acho importante a gente contextualizar as coisas, porque, assim, eu tenho um modo de estudar que é começar do básico, do princípio de tudo. Então, para vocês entenderem o que é o ombro, o que é o manguito e qual seria a possível importância dele nos seus treinos, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é essa foto. Essa foto é a articulação do seu ombro. Você tá vendo aí que você tem um osso, né, que parece aí um trapézio meio triangular, e esse osso aí é a sua escápula. E você vê que esse osso termina num platôzinho, e conectado a ele tem um outro osso que é o seu húmero. Você sente a sua escápula, que antigamente a gente chamava ela de omoplata, né? Você vai ver essa espinha dela, esse osso que mexe aqui. Então é esse, e conectado a ele, quem tá ali, tá o seu húmero. Então é um negócio que fica ali, né? Aí você tá olhando isso e tá vendo assim, Paulo, mas essa bagaça tá solta. Por que isso não tá caindo aqui, bicho? E tem tanto músculo forte, pô, eu pego um supino, eu seguro um halteres, ele tá fazendo uma força no meu ombro, por que o meu ombro não fica pendurado? Por que essas coisas não se desconectam de uma pra outra? Porque não tem um encaixe, né? Tá ali, meu irmão, por que essa bagaça não está solta? Bem, essa bagaça não fica solta nem quando tá parada, nem quando tá em movimento, por causa do seguinte, por causa de 4 carinhas, que são esses 4 carinhas que você tá vendo agora. Então, cobrindo a sua escápula e chegando no seu húmero, você tá vendo, quando você olha a parte de trás, tá vendo aí? Supra-espinhoso. Olha que bonitinho. Por que é supra-espinhoso? Porque quando você passa a mão, ó, cara, enquanto você tá assistindo, faz isso, ó. Bota a mão aqui nas suas costas. Você fala, ó, tem um ossinho no meio do nada, em cima de 2 coisas fofinhas. Esse osso aqui é a espinha. Por que supra-espinhoso? Porque acima dessa espinha tá o supra-espinhoso, que ele vem e vai até o seu húmero. Tem um infra-espinhoso, que tá aqui, grandão, né? E aí é o que passa abaixo da espinha. E tem o redondo menor, que é o teres minor, que essa figurinha tá em inglês. Agora, quando você olha de frente, né, isso aí eu tô olhando de costa, quando você olha de frente, não tá passando aqui no peitoral, mas ele tá aqui, ó, tá vendo? Quando você olha de frente, que eu falo, você olha a escápula, então ele tá aqui, atrás da minha escápula. Você vai ver o músculo que tá no sentido oposto, que é o subescapular. Sub, abaixo da escápula. Então, o que esses músculos fazem?
eles abraçam tanto pela parte de trás quanto pela parte da frente da escápula o seu úmero. Então, eles mantêm o úmero bem fixo ali onde ele deveria. Se vocês me permitem, para vocês entenderem bem essa questão, eu vou passar um vídeo, e esse vídeo ele tá lá na aula do Nerdflix sobre ombro, tá? Se você depois quiser assistir essa aula com calma, você entra aí no aplicativo do Nerdflix, tá vendo? Ó, cara, já dá pausa e assina isso aí, ó. Você entra lá e procura sobre ombro. Você só vai jogar essa aula que tá aparecendo aí. Você vai nessa aula. Mas, se você não é estudante ou profissional da área da saúde, você quer saber agora, deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês. Curte esse vídeo aqui, galera, olha só. Então, como eu falei para vocês, né, o manguito rotador tem 4 músculos que se originam na escápula e se inserem no úmero. Então, tá lá, o úmero ali. Agora você tem a articulação gleno-humeral, que é a cavidade glenoide da escápula, e você tem aí o úmero, e ela sofre ação de músculo muito forte, né? Pô, o peitoral, deltoide, né, o trapézio, o dorsal. Caraca, são músculos enormes. Eles ficam em locais fixos e ficam puxando seu braço. Então, abaixo deles, para estabilizar, você tem aí o manguito rotador, que está agora destacado em amarelinho. Então eles vão servir justamente para que essa cabeça do úmero, que ela está muito precária ali na fossa glenoide, ela fique fixa, porque o contato dela é apenas 1/3, cara. É um osso redondo que só tem uma conexão de 1/3 com essa fossa glenoide. Por um lado isso é bom, por quê? Porque dá mobilidade. Pô, meu ombro mexe pra caramba. Mas por outro é ruim porque a estabilidade é péssima. Então a articulação é instável. E quem garante que ela continue imóvel, mas que ela não fique sambando, é o manguito rotador. Então você tem, como eu falei, supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. O supraespinhoso, né, que é o primeiro que eu falei antes, ó como é que ele fica bonitinho, encaixadinho nesse acidente anatômico, na fossa supraespinhal. Então, quando você olha esse ossinho da escápula, se a gente arrancar ele fica ali, ó. Fica fácil entender o nome, né? Eu tenho a espinha da escápula, aí eu tenho o supraespinhoso, que ele vai lá na tuberosidade do úmero. Então ele pega e abraça o úmero por cima ali, logo abaixo do acrômio. Olha lá, você passa a mão no acrômio e você vê esse ossinho aqui. Aí ele também vai ajudar você a fazer um pouco da abdução, que é esse movimento aí que acontece no nosso plano frontal. Aí você vai estar abaixo dele com infraespinhoso, né, que ele passa por baixo da espinha da escápula, e aí você vai ver esse bonitão um pouco maior, né, o infraespinhoso, que ele vai estar nessa fossa e ele vai lá para o tubérculo maior do úmero. Só que o que você vai ver, né, nessa tuberosidade que está logo abaixo do supraespinhoso? Você vê que ele está mais embaixo e ele se localiza mais abaixo, então não dá para ele levantar, então ele ajuda um pouco mais na rotação. Então um encapou por cima, um encapou pela lateral. E agora você tem um redondo menor, que ele está mais um pouco abaixo, né? Que ele fica logo abaixo do infraespinhoso, nessa borda lateral da escápula, ele é um pouco mais lateralizado, você tá vendo? E aí ele vai pro ladinho. Então você vê que nessa parte de trás, você fechou. Você encapou ele desde lá de cima até a beiradinha do seu úmero. Então você vê que pela posição ele acaba fazendo um pouquinho do que acontece também com o infraespinhoso. Agora, esses 3 músculos, eles estão atrás. Putz, mas então continua podendo sair para frente, né? Porque eles estão garantindo a estabilidade nesse sentido. E agora, ninguém vai encapar essa parte da frente aqui para garantir que isso aconteça. É aí que vem o subescapular. Só que como ele tá sozinho, né, esse que fica na face interna da escápula, aí seria covardia se ele fosse pequeno, né, bicho? Por quê? Porque é 1 contra 3. Então você vê que ele encapa toda essa parte dessa fossa subescapular. Então você vê que ele encapa ela todinha ali, ele recheia, né, como se fosse uma concha que fica toda coberta com ele, essa parte que é virada para as suas costas, e aí ele vai se inserir lá na tuberosidade menor do úmero. Então aí agora você vai ter o seu úmero todo encapadinho, grudadinho
ali na sua escápula. Então é por isso que o seu ombro, ele não pula, né? Porque você tem um equilíbrio de força. Ele tem 50% da força aqui, né? Na frente, você tem 50% do outro. Então toda vez que você vai fazer um movimento, ele acaba sendo trabalhado para equilibrar o movimento. Então o lance não é pensar nele como um trabalho isolado, né? É um trabalho isolado. Não, pô. O lance é você pensar nele ajudando na estabilidade para tudo que você for fazer. Porque qualquer coisa que você for fazer na sua vida, o seu húmero tem que ficar estável. Então o seu manguito precisa ser recrutado. Eu vou coçar a cabeça. O seu húmero não pode pular da sua escápula. Então você precisa de estabilidade dinâmica. Porque você sempre vai precisar que o seu húmero fique aqui. Então mesmo que isometricamente eles precisam contrair para fazer essa compressão. E a pergunta que eu faço nesse vídeo, então, será que o trabalho isolado de um manguito faria sentido? E aí, meus queridos, é onde a gente vai conversar sobre esse tema, né? Putz, uma aula de anatomia que às vezes a galera não teve direito nem na faculdade, hein? E se você é marombeiro, cabeça oca, que eu quero logo a dica, eu faço ou não faço? Meu irmão, eu não faço vídeo pra gente burra. Siri, calma, Siri, fica quieto. Eu faço vídeo pra gente inteligente que quer aprender. Se você é desses burrão que quer pegar a dica, meu irmão, não sei por que diabo você tá me seguindo, cacete. Eu tô ensinando aqui você o que é o manguito, pra ninguém te enrole, pra que ninguém te enrole, pra você saber de repente porque você tem um problema de ombro, uma instabilidade, meu saco. Então, o que eu vou explicar pra vocês aqui? Parece então que o seu manguito trabalha em tudo, que eu vou fazer um supino, meu manguito tem que trabalhar, vou fazer a puxada, o manguito tem que trabalhar. Então um grupo de pesquisadores, liderado pelo Konstantinos tem que ler esse nome, Giannakopoulos, ele pegou 39 jovens que eram ativos e saudáveis e dividiu em 3 grupos. Primeira coisa, ele avaliou essa galera para ver a força deles no manguito, isolado. Então a força na rotação interna, na rotação externa. Caraca, Paulo, como é que ele avaliou isso? De brinde eu vou deixar aqui uma foto de um dinamômetro isocinético. Então percebe, esse aparelho deixa a pessoa toda amarrada, toda isolada, e ele mede o torque que essa pessoa produz, só para fazer a rotação interna ou a rotação externa. Então ele mediu do lado direito e do lado esquerdo dessas pessoas. Maravilha! Então ele sabe a força que você tem do lado, sabe a força que você tem do outro, né? Óbvio que você tem um lado forte, você tem um lado fraco, né? E aí essas pessoas foram divididas em 3 grupos. Um grupo é o grupo controle. O que o grupo controle faz? Nada. Passa todo o período do estudo sem fazer nada. O outro grupo é o grupo que faz isolado de manguito. O que é isso? É o cara que faz só o exercício de rotação interna e de rotação externa. Então aquela galera, nele fez com halteres, né, ajustou as posições, aquela galera que pega o elástico ou a polia, fica lá fazendo um lado, fazendo do outro, por aí vai. Maravilha. Terceiro grupo, raiz, rochedo, meu irmão, é o cara que chega lá e faz uma puxada, faz uma remada, faz um supino, faz um desenvolvimento. Você vai falar, Paulo, mas esse treino é maravilhoso, é o treino que você ensina no Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, o melhor livro do mundo sobre hipertrofia, sem dúvida nenhuma, tanto que é por isso que ele foi traduzido pro inglês e pro espanhol, e o escritor, esse cara simpático que vos fala, é o treino rochedo, raiz. Ai, Paulo, mas esse cara trabalhou manguito? É claro que ele trabalhou, meu irmão, porque se você não trabalha manguito quando você faz supino, seu deltoide, seu húmero sai pulando. Se você não trabalhar o manguito, quando você pegar uma puxada, você segura o peso aqui, seu húmero descola do seu corpo, caceta. Mas, o que acontece então? Um grupo controle, um grupo que faz supino, puxada, remada, desenvolvimento, e um grupo que fica fazendo parangolézinho. Vou colocar para vocês o gráfico do lado forte. A barrinha azul representa em 3 velocidades, que o dinamômetro isocinético ele deixa a velocidade constante para você avaliar a força. Avalie aí o ganho de força em 3 velocidades. No grupo que fez o exercício complexo, ou seja, supino, puxada, remada, desenvolvimento. E no grupo que fez o exercício isolado, que é a barrinha laranja. Isso, Paulo! Me parece aqui que os ganhos de força foram bem maiores para o grupo que fez só exercícios complexos. Sim, e digo mais, o aumento nem foi significativo, nem foi clinicamente significativo. Então esse aumento aí é incerto, né? É um aumento pequeno que eu nem posso garantir que esse aumento é real.
Agora, olhem os resultados do lado fraco. Agora no lado fraco o isolado aumentou. Mas ainda assim, quem deu mais resultado? Agora, meus queridos, sabe o que eu vou fazer? Para vocês entenderem a bagaça bem bonitinho, eu vou deixar os dois gráficos um do lado do outro. Lado forte e lado fraco. E olha só que coisa interessante. Paquerando esse gráfico, você fica olhando e me ouvindo. Primeira coisa interessante, o cara fez o exercício bilateral, né? Você chegou lá e fez um supino. Você sabe o que aconteceu? Você ganhou mais força no lado fraco do que no lado forte. Então você precisa fazer supino no lateral? É claro que não, caceta, porque a barra ela tá se equilibrando. E se você tem que manter a barra equilibrada, você está colocando a mesma quantidade de força nos dois lados. Só que se você coloca a mesma quantidade de força nos dois lados, para o lado forte é uma força submáxima, mas para o lado fraco é uma força máxima. Entende só que coisa maravilhosa? Então, naturalmente, quando você faz um exercício com peso livre, você acaba dando um estímulo maior para o lado fraco. E você tende a equilibrar os dois lados. É por isso, velho, eu zoei falando livre, é por isso que nesse livrinho maravilhoso eu falo, iniciante tem que treinar com peso livre. E nego fica botando os caras naquelas máquinas que ele nem sabe se ele tá botando uma força de um lado ou outro. Isso é uma coisa de maluco. Outra coisa interessante, né? Você percebe que a única vantagem que você teria para um lado de trabalho isolado é, eventualmente, se você quiser fortalecer só um lado, sem fortalecer o outro. Mas nem para corrigir o diabo da assimetria ela serviria. Então, vamos agora conversar sobre essa bobagem que é você fazer o exercício isolado de manguito. Para fortalecer manguito, esquece demônio. Assim como você tem para bíceps, para glúteo, para qualquer coisa, o fato de você fazer um exercício composto não significa que ele é primário para um, primário... Pô, não, todo mundo que está envolvido vai ter que trabalhar e muito bem. A gente já sabe, pô, no agachamento, o glúteo está ali bombando. Numa puxada, o bíceps está ali bombando, né? Eu expliquei isso horrores nas aulas do Netflix, no meu livro de hipertrofia, por aí vai. E depois se você jogar manguito no Netflix, você vai ver a aula que eu falo sobre manguito. A outra questão, né, é a questão de você falar, por exemplo, disso como aquecimento. Gente, vamos lá. Para que você faz um exercício de aquecimento? Para aumentar a temperatura, para prevenir o risco de lesão, para botar o músculo em uso. Maravilha. Então, se você ganha muita força no manguito, e você ganha mais força no manguito quando você faz um supino, uma puxada, alguma coisa, do que quando você faz um isolado, você tem que concordar comigo que o uso do manguito nesses exercícios é imenso. Então, se você já vai fazer um supino, o fato de você fazer a porcaria do supino implica que você vai usar o seu manguito. Então você não precisa se preparar para um supino fazendo uma tabacudice dessa. Você pega o próprio supino, bote uma carga leve e faça. Aí depois, quando você for para a puxada, bote uma carga leve e faça. Você vai fazer uma remada, bote uma carga leve, vamos dizer, qualquer diabo que você for fazer, o próprio exercício, aquecimento específico, bote uma carga leve e faça. Até porque seria uma perda de tempo sem tamanho você aquecer cada músculo isoladamente. Beleza, eu vou fazer supino. Então você vai fazer o quê? Você vai fazer um só para manguito, depois um só para peitoral, depois um só para deltoide, depois um só para tríceps? Cacete! Faz o próprio supino que você aquece todos os músculos que você vai usar no supino. Pré-ativação. Eu já falei no vídeo que eu falei sobre ativação, já falei nas aulas sobre ativação. Isso é uma grande bobagem. Não existe pré-ativação. Isso é um conceito de quem não entende minimamente de neurofisiologia. Então, entendam de uma vez por todas. Exercício isolado de manguito só se justifica num contexto de reabilitação. Paulo, eu tive uma lesão específica em um rotador interno ou um rotador externo. E é perigoso eu fazer um supino, eu fazer uma puxada, por quê? Porque o meu peitoral é desproporcionalmente forte em relação a ele, o meu dorsal é desproporcionalmente forte em relação a ele. Então, até você conseguir voltar
a fazer um músculo em que trabalhem todos juntos, você vai ter que fortalecer o coleguinha fraco. Porque, beleza, imagina que você tem uma corrente com 5 elos. Aí todos os elos são de metal. Aí, de repente, um desses elos quebrou. E, temporariamente, esse elo de metal foi substituído por um elo de plástico. Meu irmão, você não pode colocar o mesmo peso nessa corrente que você tinha antes. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar esse elo de plástico e trocar ele por um elo de metal. Porque até esse elo de plástico ficar forte de novo, essa corrente não pode ser usada como uma corrente. Você não pode sobrecarregar ela como antes. Então, até você fortalecer o elo mais fraco, o isolado se justifica, mas ele só se justifica numa condição patológica, porque as assimetrias, você viram que elas vão se equilibrando. Dentro de um contexto que não é patológico, que não é clínico de desequilíbrios, o seu corpo lida para corrigir isso. E aí vocês vão navegar e vão buscar as aulas até mesmo. Eu tenho aulas sobre assimetria no Nerdflix que você pode buscar e procurar. Mas a questão aqui hoje é, manguito, eu espero que vocês tenham entendido o que é o manguito. O que ele faz, a importância dele. E a partir do momento que vocês entendem o manguito e por que ele existe, vocês vão entender que ele não é ativado só quando você faz essa bagaceira. É por isso que eu expliquei o que ele é. Você fala, Paulo, porque se ele mantém meu úmero grudado aqui na minha cavidade glenoide, ele tem que trabalhar o tempo inteiro. Qualquer coisa que eu fizer nesse mundo, eu vou escovar os dentes, o manguitão tem que segurar aqui pro meu úmero não pular. Eu vou coçar a bunda, o manguito tem que estar aqui pro meu úmero não pular. Entendeu, pessoal? Na verdade, o conhecimento liberta a gente demais da conta. Porque a gente vai parar de perder tempo, a gente vai criar autonomia e a gente vai se prevenir contra as bobagens que podem falar pra nós, tá bom? Muito obrigado por me ouvirem e recado final. Se você quiser contribuir com o meu trabalho, você também pode se tornar membro do meu canal. Se tornando membro do canal, eu dou prioridade para responder as suas dúvidas e você ainda vai ter acesso a conteúdos exclusivos. E para ser membro, começa em apenas R$ 4,99 por mês. Então, tio Paulo agradece demais a sua ajuda. Vamos nessa!